Olá, boa tarde, estamos ao vivo. Vamos esperar um pouquinho o Instagram avisar as pessoas, né? Aí hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre pair work. O Instagram tá avisando as pessoas, daqui a pouco elas chegam. Quem não conseguir ver ao vivo, eu vou deixar gravada. Oi, Ana Paula, oi todo mundo que tá chegando, obrigada. Hoje a gente vai falar então sobre pair work. Eu não sei se você gosta de fazer pair work, se você vê vantagens em pair work, mas eu gosto muito e eu vejo muitas vantagens. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu penso sobre isso, tá certo? E depois eu vou dar 10 atividades, 10 dicas, 10 atividades que vocês podem fazer usando pair work ou group work. Oi! Vamos lá então? Então eu vou começar já, né, não perdendo tempo, falando sobre quais são as vantagens. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Quais são as vantagens do pair work? A primeira vantagem que eu vejo é que dá ao aluno mais possibilidade para ele falar. Se eu tô... Oi, Teacher Victor, seja bem-vindo. Se eu estou, por exemplo, trabalhando com uma sala de aula e eu vou pedindo para os alunos falarem um de cada vez, eu estou perdendo tempo. Eu posso explicar o que eu quero e daí eu coloco meus alunos em grupos. Se eu tenho 20 alunos, eu vou ter 10 grupos e esses 10 pares. E esses alunos juntos terão mais oportunidade para falar. Eu acho que a gente tem que pensar nessa dinâmica também, que é muito mais interessante para o aluno. Então, o primeiro é que dá mais oportunidade para o aluno falar. O segundo é que muda o ritmo da aula. Então, você é sempre a professora lá no centro, falando. Quando eu mudo para eles trabalharem em pares, eu mudo o ritmo da aula. E isso é muito importante, a gente ter atividades diferentes para que o nosso aluno, para que ele não canse das atividades e eu vá mudando o ritmo da aula todo o tempo. Deixa eu mudar aqui um pouquinho para ver se a iluminação melhora. A terceira é porque eu sou muito a favor de tirar o professor do centro das atenções. Oi, Cássia. Tirar o professor do centro das atenções e colocar o aluno. Na verdade, quem tem que ficar no centro é o aluno. O professor explica, dá as coordenadas e depois eu acredito que o nosso papel é circular pela sala para ver o que está sendo feito. Se o que está sendo feito está correto, vai ajudar o nosso aluno a ir para um aprendizado melhor, para uma prática melhor. Então, quando eu faço pair work, eu tiro o professor do centro da sala de aula. Fala para mim se vocês gostam de fazer pair work, se vocês fazem, comenta aí, por favor. Senão a gente fica sem interação, né? Fica só eu falando. Outra atividade, outro motivo legal é porque quando eu faço pair work, eu tiro o aluno, eu faço o aluno interagir com as outras pessoas. A gente acaba sendo facilitadores da aprendizagem, né? Isso, Teacher Victor, isso que a gente quer, ser facilitador, né? E não ficar só falando. Ana Paula faz, legal. Então, aí eu permito, muitas vezes os alunos formam grupinhos, né? Isso é muito comum na sala de aula. Quando eu faço pair work, eu posso até fazer algumas atividades, algumas maneiras de formar pares que eles vão se misturar mais, porque se deixar por conta deles, eles vão sempre escolher o amiguinho. Então, vocês já devem conhecer, uma maneira legal é você fazer casais famosos, né, da história, e aí, ou mesmo de personagens, né, Mickey e Minnie, alguma coisa assim, quem tirou Mickey, quem tirou Minnie, forma o par, pronto, fez o pair work, é com essa pessoa que você vai trabalhar. Essa é uma maneira bem legal. Outra maneira que os pequenos gostam também, e os adolescentes até se divertem. Cássia, é verdade, Vitor, saudade de você, que legal. Outra maneira que os alunos se divertem também é você, por exemplo, pega um fio. Oi, Helena Gozano, seja bem-vinda. Você pega um fio, certo? Vários fios, segura a ponta e daí quem pegar uma ponta, quem pegar a outra, eles não sabem quem vai ser o par. Aí quem tiver com o mesmo fio vai e faz o pair work.
Também é uma maneira de você ajudar os seus alunos a conhecerem outros colegas, né? E a gente sabe a importância de ter essa interação, deles poderem conhecer outros colegas e não ficar fazendo pair work sempre com a mesma pessoa. O que mais? Ensina também os alunos, uma outra vantagem da gente fazer pair work é que ensina também a eles liderarem, né? Porque se eu tô sempre com o mesmo colega, a minha interação vai ser sempre da mesma maneira. Agora, se eu tô com um colega diferente, eu sei que eu vou ter que ter uma interação diferente. Então, me ajuda a liderar, eu vou liderar também e ser liderado por uma pessoa diferente. Então, me ajuda a ter uma interação com pessoas diferentes. Outra vantagem. Também possibilita que o professor circule mais pela sala de aula. Se eu fico só falando, o meu aluno não tem a oportunidade de falar. E a gente sabe que o aluno aprende, principalmente a língua inglesa, não tem como eu ficar só estudando. Eu tenho que pôr em prática. Então, se eu faço pair work, o meu aluno vai colocar em prática o que ele está aprendendo. Certo? Então, eu acredito que seja uma maneira muito interessante de nós conduzirmos as aulas de língua inglesa, visando que o aluno fale mais inglês. Então, aí o professor fica com tempo de ser professor, porque quando eu estou circulando pela sala de aula e monitorando o que os meus alunos estão aprendendo, vendo onde estão os erros, como é que eu posso ajudar, aí eu estou sendo o facilitador do aprendizado realmente. E mais uma vantagem, a última que eu vou falar, é para os alunos. É legal a gente misturar os alunos, porque aí quando eu vou colocar os alunos com mais desafios, né? Mais dificuldade, vamos dizer assim, com mais desafios, e ele pode ir com o aluno que já está com menos desafios, e essa interação vai ser super benéfica para os dois. Então, essas são as vantagens que o pair work facilita, nos ajuda, nos traz. Se eu não falei de alguma que você consegue ver, coloca aí para mim também, para eu falar. Agora eu vou falar quais são alguns cuidados que você tem que tomar quando você vai fazer o pair work. O primeiro dele é ter claro o motivo por que você está fazendo o pair work. Por que está fazendo o pair work? É porque um vai perguntar para o outro, é porque eles vão fazer uma entrevista ou eles vão elaborar um questionário. Então, por que é importante? Por que é importante dois trabalharem no mesmo assunto? Explicar isso para os alunos. É importante também o professor primeiro demonstrar para os alunos como é que a atividade deve ser feita. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente explica, não demonstra, explica, e aí quando eu vou ver, cada um está fazendo de um jeito, eles não estão fazendo. Então, demonstrar. Pega um aluno que está lá e demonstra para eles o que tem que ser feito. Isso é importante principalmente com os alunos pequenos. Aí você pode, para checar isso, você pode pedir para que alguns deles expliquem para você o que tem que ser feito. Dessa maneira ele está explicando e os outros estão ouvindo. Então a gente tá checando, né? Se eles entenderam o que tem que ser feito. É importante estabelecer um limite de tempo, porque senão a gente sabe que tem aluno que vai se distrair no meio do caminho e não vai terminar a atividade. Então tudo que é combinado antes é muito melhor, né, gente? Então você combina e diz para ele quanto tempo que você vai dar para ele para essa atividade ser feita. Trabalhar com metas é muito bom, né? A meta vai ser terminar isso aqui em 10 minutos. Aí eles também aprendem a se organizar para entregar um trabalho a tempo. Que mais? Tem que ter também um combinado com eles do que você vai fazer, como é que você vai agir quando eles estiverem fazendo muita bagunça, né? Ou falando muito.
as famosas ICQs, acho muito importante antes de fazer o pair work. Tissa e Danise, sejam bem-vindos. Então, você pode ter um combinado com eles. Por exemplo, toca um sininho todo mundo ouve, você não precisa gastar sua voz, você fala, olha, se vocês durante o pair work se animarem muito, estiverem falando muito, e aí vocês ficam ouvindo, né? Porque o objetivo é falar inglês e não português. E se por acaso eles estiverem saindo um pouquinho do foco, você tem um combinado com eles. Ou tem alguma plaquinha que você pode mostrar para eles, pedindo para que fiquem quietos, né? Coisas assim, bem sutis, né? Mas que você combinou antes e que vai facilitar o seu trabalho. Se você tiver a possibilidade, você também pode pedir para que sempre sobra um aluno, né? Você pode pedir para que o aluno que sobrar, para que ele monitore o trabalho do grupo, que te ajude a organizar. Principalmente quando o grupo é grande, é legal a gente ter um monitor nos ajudando. Que mais? Acho que eu já falei lá no início, né? Você pode ter métodos diferentes para os alunos se agruparem, ou, por exemplo, joga um dado. E quem tirar o mesmo número fica junto, ou aquela outra que eu falei, né, de vocês colocarem casais famosos, e do fio, né, um fio, e você segura vários fios, né, dependendo de quantas duplas você tiver, você segura no meio e quem pegar a mesma ponta vai ser par nesse dia ou nessa atividade. E a última, antes de eu passar para as atividades, né, de pair work ou pequenos grupos, né? Dividir a classe em pequenos grupos ajuda muito mais para eles se organizarem e para a gente também organizar o aprendizado. E aí outra coisa que você tem que pensar é você ter algumas atividades prontas para quem terminar primeiro. E é claro, né, eu sugiro os jogos Play to Learn. Você pode até ter, dependendo de como for a sua sala de aula, você pode até ter uma mesa redonda num canto ou uma estação de jogos, né, que eles podem ir lá e pegar esse material. Uma outra dica é livros. Ter readers em sala de aula vai ajudar muito, porque quem acabou primeiro pode pegar um reader e depois ele pode até recomendar ou não esse reader para a sala de aula. O nosso objetivo como professor é fornecer cada vez mais insumos, né, para que eles aprendam e falem a língua inglesa. Então era isso que eu tinha para falar da parte teórica, né? Então agora eu vou dar algumas dicas de atividades que vocês podem fazer em pequenos grupos e algumas em pares. Vamos lá? A primeira que eu vou sugerir é com esses jogos aqui de estrutura da língua. Então se você tem o jogo de estrutura da língua da Play to Learn, pode ser qualquer um deles. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, um bolinho, um monte de cartas com o sujeito, aí tem outro monte de cartas com o verbo no passado e outro monte de cartas com quando aconteceu a ação, que é desse jogo aqui. Então, essa primeira atividade tem por objetivo revisar os alunos revisar como é que eles fazem as perguntas. Então você vai pegar aqui aleatoriamente, ó, eu vou pegar a primeira carta, I flew to the USA in 2011. Eu tenho uma frase, I flew to the USA in 2011. Eu li essa frase, os alunos estão em grupos e aí quem tocar o sino primeiro pode fazer a pergunta. Nesse caso seria When did you fly to the USA? Então eu posso fazer revisão de perguntas no passado. Aí tem outra possibilidade. Eu coloco a carta aqui no fim do maço, certo? E vou pegar you, outra carta. Saw old friends 2 days ago. When did you see old friends? E assim por diante. Assim, a gente coloca o elemento de surpresa, o aluno não é nada
tá aqui organizado, mas o aluno não sabe qual vai ser a pergunta. E sempre antes eles não, pra gente organizar um pouco, né? Porque eles podem começar a gritar, a falar a frase e a gente não sabe quem falou a frase correta. Então, por isso eu gosto sempre de ter um sino. E aí eu trago mais um elemento de diversão para a sala de aula, né? É uma atividade comum, né, gente? Quantas vezes a gente já não deu frase para ele e pediu para que ele fizesse a pergunta? É uma atividade. Só que eu coloquei alguns elementos que vão trazer surpresa. As cartas, eles não sabem quais são as frases, então eles também vão ter que ouvir o que eu tô falando e vão ter que ficar alertas, porque quem tocar o sino primeiro é que vai ganhar. Então essa é a primeira atividade. E aí, o que vocês acharam? Dá para fazer com seus alunos? E antes, né, claro, eu falei pra gente fazer, eu posso fazer em pequenos grupos, ou eu posso fazer com a classe toda e eu vou dividir em times. Eu divido a classe em times e aí fica sempre, cada frase vem um aluno para frente do time, eu falo a frase, quem conseguir a pergunta, eu vou anotando na lousa para depois a gente ver quem acertou o maior número quem fez o maior número de perguntas corretas, tá ok? Essa é a primeira então. E aí eu posso usar, como eu tenho as perguntas aqui, nós temos 9 jogos de estrutura da língua. Mais um exemplo, vou dar mais um exemplo com outro jogo, tá bom? Ó, she, agora do simple present. She cooks slowly. Então aí o aluno vai ter que tocar o sino. How does she cook? Certo? E aí ele vai ter que lembrar que cooks, né? Eu vou ter que usar o does para fazer pergunta. Então é uma competição bem legal. Vocês podem até ir anotando as atividades e depois, um dia antes da prova, você pode fazer uma maratona de jogos para que eles se lembrem, né, do que foi aprendido. É uma maneira bem gostosa de fazer uma revisão. Vamos para a segunda atividade? A segunda é uma bem simples, aí para eu colocar os alunos em pares. Eu gosto muito dessa atividade quando os alunos estão começando a aprender. Por exemplo, o primeiro dia de aula. Esse jogo aqui, gente, você pode usar. Esse é um investimento que o professor tem que fazer, porque esse jogo tem mais de 25 maneiras de usar. Você pode usar desde o primeiro dia de aula até quando o seu aluno tiver avançado. Então tá lá no primeiro dia de aula, eu já ensino para ele algumas profissões e aí ele vai perguntar how do you spell, e eu tô com a palavra aqui, how do you spell engineer, e eu fico com a palavra virada para mim. Então aqui é um trabalho de dupla, em vez do professor perguntar para os alunos um por vez, e aí todo mundo vai perdendo interesse, né? Porque perguntou para Maria, para o João, para o Pedro, para Jennifer, vai perguntando e não chega a minha vez e não sei o que. Eu faço todo mundo falar. Então eu coloco em pares, deixo as cartas lá, né? Para eles irem pegando, eles pegam e depois colocam no fim do monte e ele vai perguntando, how do you spell engineer? Acabou, põe embaixo do monte, vai lá e pega o outro parceiro, pega outra carta. Ops. How do you spell driver? E assim por diante. Então é uma atividade em par que faz com que os seus alunos pratiquem muito mais. Tudo bem? Vamos lá? Uma outra atividade que você pode fazer em par, aí você vai usar as cartas desse jogo aqui. O jogo Can You Tell a Story, ele foi feito mais a princípio para alunos que estão no nível um pouquinho mais avançado, né? Mas aí os desenhos que tem neles são tão ricos que eu posso usar, por exemplo, essas cartas aqui. Deixa eu separar algumas. Olha só, eu posso usar as cartas dos personagens quando eu estou ensinando descrição física. Então, he has white hair, he is in his 60s, he is wearing... posso também usar para o present continuous. He is wearing a red tie, he is wearing black pants e assim por diante. Então eu posso usar só esses personagens também para ensinar. Aqui, ó. She is wearing a pink dress.
Olha esse aqui. He has a mustache. Então tem várias características que você pode explorar. Você pode, por exemplo, primeiro você faz... Oi, Cássia, obrigada. Primeiro você faz a descrição. Você pode fazer a descrição. O teacher Victor de Matos está falando: Can you tell a story? Can you solve these problems? This problem, my all-time favorites. Eu também gosto deles. São para alunos mais avançados, mas possibilitam, principalmente o Can you tell a story, dá para usar com os iniciantes também. E aí, eu posso primeiro, uma atividade com a classe, explicar, ensinar para os meus alunos physical description e também posso ensinar roupas. Depois que eu fiz isso, são 10 personagens, então dá para, não é difícil gravar. Aí o que eu faço? Eu coloco meus alunos em pares, aí esse aluno aqui que fica com a carta, o outro, se eu ensinei a fazer pergunta, ele vai perguntar is it a man or a woman? Todas as perguntas, né, feitas em inglês. It's a woman. What is she wearing? What does she look like? Então, o outro aluno vai fazendo as perguntas, eu vou respondendo. Aí você pode, por exemplo, para deixar bem competitivo, você pode definir quantas perguntas podem ser feitas. Você pode fazer até 5 perguntas até você adivinhar quem que é o personagem. Então, aqui ó, tá escrito witch. Is she a witch? Então, vejam que os alunos estão em pares, então eu estou otimizando o tempo e eles estão falando o tempo todo em inglês. Se você quiser ter certeza, né, de que eles realmente vão falar inglês, você pode fazer um banco de perguntas na lousa, deixa lá no canto. Se ele precisar, ele vai ter onde recorrer. A gente tem que dar apoio para os nossos alunos falarem inglês em todas as ocasiões. E eu gosto muito de ter esse banco de perguntas aí, porque se ele não souber para onde olhar, ele vai pegar a pergunta de lá. Então, esse aqui tem 10 personagens que você pode usar para ensinar descrições, características físicas, dá para ensinar roupas também, e depois você coloca eles em pares e faz esse trabalho. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Tá dando para entender? Me digam. Agora, tudo bem? Estão acompanhando? Agora tem um que eu gosto muito, que também é feito, dá para fazer tanto com os de estrutura da língua, quanto com um jogo da memória qualquer, tá? Como é que é? Chama-se Sentence Race, uma corrida de sentenças, né? Então, se eu quero fazer uma Sentence Race, eu posso colocar, se você tiver 2 times e se você tiver dois jogos, né, da Play to Learn, você pode colocar exatamente as mesmas cartas, que é legal. Agora, se você não tiver 2 baralhos e quiser usar, você pode dividir o baralho em 2, não vejo problema nisso. E aí faz lá 2 times com a classe, um aluno na frente, né? Aqui ó, um baralho aqui, umas cartas aqui, outra aqui. E os alunos atrás. Qual que é o objetivo? O que os alunos vão ter que fazer? Depois que você tocar o sino, o primeiro da fila pega o giz ou o marcador, pega a carta que for, por exemplo, carta U, não tem importância. Ele vai ter que ir na lousa e vai ter que fazer uma frase correta. Acabou, ele vai colocar no fim, vai dar o marcador para o próximo da fila e vai lá para o fim. E isso correndo, né, gente? O tempo correndo. Aí você decide quanto tempo você quer que essa atividade dure. Quando você decidir que é tempo de parar, toca o sino, parou, acabou a atividade. Certo? Aí qual que é o papel do professor? Aí os alunos vão acompanhar. Eu já fiz essa atividade, gente, com 5 fileiras de alunos. E aí qual que é o papel do professor? Todo mundo parou, aí todo mundo vai observar. É legal que eles prestem atenção, porque além de corrigir as frases, eu vou também contar os pontos. Então eu vou corrigindo as frases
eles vão vendo, eu posso, por exemplo, falar, olha, só pode fazer frase no simple present. Então, além de, eu vou corrigindo as frases, vou mostrando o que tem de errado, e aí já conto quantos pontos foram feitos. Normalmente, eles conseguem fazer o número de frases parecido, porém, o que vai definir os pontos é se as frases estão corretas ou não. Se a frase estiver errada, ela não conta, né? E aí, você vai colocando lá. Eu normalmente conto, coloco um número e faço um círculo em volta e depois a gente vê qual foi o grupo campeão. Essa é uma maneira bem legal também. Você pode, para você revisar tanto frases afirmativas, negativas, interrogativas, double-age questions. Você pode falar, olha, não importa a carta que você pegue, mas você vai ter que fazer uma double-age question usando essa carta. Então, se ele pegar um I, ele vai ter que fazer um double-age question com I. Se ele pegar um verbo, ele vai fazer um double-age question com esse verbo e assim por diante, tá bom? Então, essa é a minha quarta dica, né? Que é a Sentence Race, para a gente otimizar o nosso tempo na sala de aula. Uma outra maneira de fazer, aí eu vou precisar de 2 baralhos, mas é legal também. Por exemplo, eu tenho 2 baralhos do Simple Present. Então, e eu tenho 30 alunos. Eu dou uma carta, separo as cartas que eu vou dar, eu dou uma carta para cada aluno, fica lá com a carta dele. Por exemplo, se eu posso dar as cartas dos verbos, né, e dos complementos. E aí eu fico comigo com o baralho e fico com as cartas dos verbos e dos complementos. Aí eu vou sorteando, eu pego lá, por exemplo, essa aqui, slowly. O aluno que tem slowly, ele vai ter que ir na lousa e fazer a pergunta. E escrever a pergunta, ou a afirmativa ou a negativa. Aí é mais... É divertido também, né? Mas eu prefiro do outro jeito. Aí vocês decidem. Eu quis dar as 2 opções porque tem muita maneira da gente fazer jogo. Às vezes, o que eu sempre falo, gente? Às vezes o nosso aluno não aprende, muitas vezes, ele não aprende a primeira vez que eu estou explicando. E aí eu tenho que fazer de um outro jeito e de um outro jeito. E o jogo possibilita isso. Então, um dia eu fiz o jogo de um jeito, outro dia eu faço de outra maneira. E cada vez mais eu vou construindo o conhecimento dele. Então, essa foi a maneira número... Já falei quantos jogos, gente? Eu falei 4. Acho que chego nos 10, não sei se vocês aguentam aí. Se você quiser fazer, por exemplo, com outros jogos que não sejam o de estrutura da língua, vai usar um de vocabulário, por exemplo, você pode também usar, pode até usar as cartas escrito, né? E aí você define com ele, se é uma definição, você tem que escrever a definição dessa palavra, ou que daí é para um nível um pouquinho mais avançado, fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais desafiador, certo? Então agora para a dica número 5, eu não tô com dado aqui, deixa eu ver se eu consigo um dado aqui. A dica número 5 eu vou precisar de um dado. Opa! Aqui. Dadinho. Então a dica número 5 é: você vai fazer uma lista, você pode até fazer na lousa ou no projetor. Esse aqui dá para fazer, vários dá para adaptar, né? Hoje eu não estou falando sobre adaptar para o uso online, mas esse dá também. Então eu preciso de um dadinho e eu vou escrever na lousa aqui. Se ele tirar o número 1, ele vai falar uma sentença afirmativa cujo sujeito é she. Então, se por exemplo, isso aí você pode colocá-los em pares, você pode dar um dado para cada par, não vai ter problema, né? Se você tiver vários dadinhos, ou eles podem usar até um dado online. Então, e aí você coloca na lousa o que vai ser cada número. Então, o número 1 vai fazer uma sentença afirmativa com she. Número 2, se ele tirar o número 2, ele vai fazer uma sentença negativa
com he. Se ele tirar o número 3, ele vai fazer uma pergunta e o sujeito é they. Se ele tirar o número 4, ele vai fazer uma double-age question com o sujeito you. E a carta, né, gente? Se ele tirar o número 5, ele vai fazer uma pergunta negativa com we. Why don't we... E pega uma carta. Sempre ele tem que pegar uma carta. Why don't we study at night? E se ele tirar o número 6, ele vai fazer uma sentença negativa com I. Aí vai pegar lá, I don't drive very well. Então, tudo isso, ele tem essa lista do que vai ser feito, ele tem o dado e ele vai pegar a carta para definir qual é o tipo de frase. Esse aqui, por exemplo, é o baralho do presente, então as frases vão estar no presente. Se você quiser usar o baralho do present continuous, as frases estão no present continuous. Se você for usar o baralho do passado, as frases estão no passado e assim sucessivamente, tá bom? Então isso aí também é um trabalho de grupo bem legal, que se você não tiver o dado, usa o dado online e você usa as cartas que você tiver aí. Agora, esse aqui eu vou pular. Uma outra maneira, né, um outro pair work bem legal, se você tiver, é esse elástico. Aí o outro aluno coloca aqui, eu não vou ver o que tá na minha testa, né? E aí eu tenho que fazer perguntas para descobrir qual que é a profissão. Se eles, por exemplo, já brincaram várias vezes de jogo da memória, né? Então ele vai perguntando, ele já conhece um pouco desse vocabulário e aí ele vai perguntando se trabalha na rua, quais os horários, does he work at night, does he work during the day, does he work outdoors, does he or she work in an office, does he or she work in a hospital. Então essa atividade de você ter que adivinhar a profissão, né, colocando ela aqui na testa deles, colocando a card aqui, é muito legal, por exemplo, se você quer praticar o Simple Present, que eles vão fazer pergunta com do e does, usando o jogo da memória, profissões, né? Você pode usar outros jogos também. Por exemplo, se você tá se você já brincou com o jogo da memória dos feelings e os seus alunos estão de nível iniciante e você está praticando Are You? Então você pode perguntar Are you happy? Am I happy? Am I sad? Am I? E assim por diante. Pode fazer perguntas mais simples também. É isso que eu estou querendo dizer. Certo? Tudo bem até aqui? Mais uma com... Aí seria mais... Você pode fazer o seguinte. Você pode dividir os alunos em grupos de 5 ou 6 e você vai dar uma carta desse jogo aqui. Pode ser, aí não precisa ser só as cartas dos personagens, né? Porque tem com a borda vermelha são as cartas dos personagens. Com a borda azul são as cartas dos objetos e dos animais. Com a borda verde são as cartas dos locais. E com a borda amarela são as cartas de quando aconteceram as coisas. Você pode dar uma carta para cada aluno e coloca eles em grupos de... Aí você vai ver, se sua classe é pequena, pode ser grupos de 3, de 4, e você começa uma história. Essa atividade chama-se Crazy Story. Você começa a história, e aí cada grupo vai de acordo com as cartas que eles têm e a imaginação de cada aluno, vão continuar a história. E você dá um tempo para que eles continuem, né? 5, para que os 5 contribuam ali, para que a história seja contada. E depois você pede para que eles
contem para a classe, um membro do grupo, ou eles podem contar mesmo, cada um fala a parte da sua história, e eles contam para a classe como é que ficou a sua história. Aí, além de ser uma atividade para desenvolver a fluência, eles tiveram tempo, né? Todo mundo pôde fazer a história, e depois os outros vão ouvir, e aí eles podem até ouvir, fazer perguntas, ver se eles entenderam as histórias, e se você quiser pode até voltar qual que é a história mais interessante, qual que é a história mais chata, qual que é a história mais legal, quem teve uma super criatividade, e assim por diante. É sempre para engajar, colocar todo mundo participando e, mais importante, falando inglês. Uma outra atividade que você pode fazer, essa atividade chama-se The Verb Review Game e é feito com com as cartas do jogo Parts of the Body. Então eu posso escolher algumas cartas, por exemplo, e pedir para eles qual que é o maior número de verbos que eles conseguem relacionar com essa palavra. Por exemplo, hair, wash the hair, comb the hair, brush the hair. Então vai muito dessa knee. I can knee. O que eu posso fazer com o joelho? Arm. O que eu posso fazer com o braço? E aí eles vão... Normalmente essa atividade eu sorteio uma carta. Normalmente as cartas que dá para relacionar com verbos eu separo, eu sorteio, eu dou de 30 segundos a 40 para eles escreverem os verbos. Toca o sino, parou. Aí eles têm que parar, aí eles contam quais são os verbos, assim eles compartilham com a classe quais são os verbos que dá para escrever. Então essa é Verb Review Game e eu posso fazer uma revisão de Verb Review Game, eu posso fazer uma revisão de verbos e Parts of the Body. Uma outra maneira, se por exemplo eu estou ensinando can, aí eu posso também mostrar e eu posso perguntar What can you do? Aí ele vai ter que fazer a frase inteira, né? What can you do with your finger? I can touch, I can write e assim por diante. Então eu posso também atrelar uma revisão de verbos junto com a estrutura do can. Estamos chegando aqui no fim da minha lista, tá, gente? Para pair work também, eu gosto muito, aí o jogo já veio pronto, né, gente? Eu gosto muito de usar esse jogo aqui, não sei se vocês conhecem, na verdade não é um jogo, ele chama-se Conversation Cards. E o que tem em cada um desses Conversation Cards? Tem uma situação, eu vou ler para você, ó. Vou pegar um aqui. Então tem um lugar, um place, uma action, character, um personagem e um complement. E os alunos recebem todas essas informações e aí em duplas, com essas informações, eles vão ter que elaborar um diálogo. Então, olha só, o lugar é na rua, action, meeting, eles estão encontrando alguém, personagens, dois amigos de infância e o complemento, they haven't met for 10 years. Então, o aluno vai ter que elaborar todo um diálogo de alguém que não encontra um amigo há 10 anos. Você pode pedir para ele, por exemplo, se ele quiser, ele pode gravar toda essa conversa. Se ele não quiser gravar o rosto, ele pode fazer estilo um podcast. E aí, você só vai ouvir a conversa, os dois conversando, né? Depois você pode pedir para que todas as duplas mostrem para a classe o que eles fizeram. Então, esse aqui tem 60 ideias, gente. Então, tem muitas ideias para fazer essa atividade. E é claro que tem muitas outras, né, gente? Uma clássica, eu gosto de fazer o tic-tac-toe. Caiu uma aqui. Mas eu gosto de fazer com um lugar, né? Para que o tic-tac-toe seja mais valorizado. Então, você pode até pedir para que os alunos façam. Isso aqui é uma caixa de pizza na aula de artes. E depois você traz
esse tabuleiro aqui de tic-tac-toe, eles colocam as cartas, pode fazer tanto com carta do jogo Estrutura da Língua, quanto com as cartas de jogo da memória, né, de figuras, e aí ele vai escolhendo o lugar que ele quer e ele vai ter que fazer uma frase. Se a frase estiver correta, ele fica com o lugar e marca pontos. Então, é uma atividade bem gostosa, um pouco diferente dos outros tic-tac-toes. Então, acho que é isso, né, gente, que eu queria compartilhar com vocês sobre a importância, falei no começo, né, a importância e algumas regrinhas que a gente tem que tomar cuidado quando eu vou fazer pair work com os meus alunos. Então eu fico por aqui. Se vocês acharem depois que essa live pode ser útil para algum amigo de vocês, eu vou salvar ela aqui no Instagram e no YouTube também. Compartilha com eles para que a gente possa espalhar essas ideias de atividades bem dinâmicas e que a gente possa aproveitar muito mais o tempo de sala de aula com os nossos alunos fazendo pair work. Então é isso, muito obrigada por vocês que estiveram aqui. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, manda perguntas lá no direct. Tchau, gente, obrigada.